Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estarei com vocês para dar início aí ao nosso primeiro bimestre, você, estudante do segundo ano do ensino médio. Quem nos acompanha hoje também aqui é a Mariana. Obrigada, Mariana. Como vai? Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui, que são as variações linguísticas. E as variações linguísticas, elas são muito importantes porque é um assunto que está muito presente em todas as provinhas aí que nós estamos fazendo ultimamente. Ela é presente demais lá no Enem. O Enem tem cobrado muito, né? Cai muito essas questões de variação linguística lá também. É um assunto gostoso de ser trabalhado, é um assunto tranquilo e eu te convido hoje a ficar até o final da aula aqui com a gente, ok? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula e para começar, vamos ver aqui qual é o nosso cronograma para o nosso primeiro bimestre. Então, olha só, primeira aula hoje, variação linguística. Segunda aula, interrogando o meme. Terceira aula, teremos curadoria de informações. Quarta aula, estratégia de leitura. São as 4 aulas para o nosso primeiro bimestre, para você aí, aluno do segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje vamos ver qual habilidade nós estaremos contemplando aí até o final da nossa aula. Analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis. Variações fonético-fonológicas, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática. E em suas diferentes dimensões, no caso, regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária, de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva, dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas e fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos. Bastante coisa nós vamos ver aqui hoje, então vamos entender isso melhor. Para começar, eu queria deixar aqui algumas curiosidades, vamos ver. Olha só, você gosta de bergamota? E aí, será que você de casa gosta de bergamota? E essa aqui, olha, quando acabar a aula, vou capar o gato. Capar o gato? O que será isso? Conhece as expressões oncotô, proncovô, doncovim? Se você é mineiro, com certeza você entende essas expressões aí, já ouviu falar, hein? E outra, já se sentiu amofinado? Que palavra é essa, professora? Amofinado? Se você ficar aqui com a gente até o final da aula, você vai ver o significado de todas essas palavrinhas aí, hein? O que elas querem dizer pra gente. Então, vamos lá? Olha só, mas afinal, o que vem a ser a variação linguística? E olha lá, os diferentes modos em que é possível expressar-se diante de uma língua, levando em conta o quê? Escolha das palavras, construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. Ela é a nossa expressão básica, a língua, e por isso ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. 2 conceitos importantes antes de começarmos aqui a falar mais da variedade linguística. A língua, pessoal, ela é uma língua viva, a nossa língua ela é dinâmica. Não dá para a gente colocar a língua simplesmente assim, como algo concreto. Não dá, ela é viva, ela tem movimento, ela ganha formas ao passar do tempo, ela se modifica e aí entra a questão das variações linguísticas. Temos a língua formal e informal. E o que será isso? Nós temos a gramática normativa, que é a gramática ali tradicional, embasada nas regras, embasada ali em todo um estudo da língua portuguesa, ok? Beleza, mas nós temos também um jeito de falar aí, cotidianamente, que é um jeito mais descontraído, um jeito mais solto, mais leve.
Nós não vamos ficar o tempo inteiro em uma formalidade tão radical, vamos dizer dessa forma, num ambiente com os nossos amigos, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Olha só. A linguagem formal, que é a linguagem que se trata ali da gramática tradicional, uma linguagem culta, uma linguagem padrão, que vai seguir as regras da gramática tradicional. Olha lá. Linguagem culta, pautada no uso das normas gramaticais, utilizada em situações com menor grau de intimidade entre os interlocutores. Já a linguagem informal é uma linguagem o quê? Coloquial. Ela é cotidiana, linguagem do dia a dia. Ela também é despojada, conforme eu já falei, despreocupada com as normas gramaticais. Mas como assim, professora? Nós vamos falar agora, entre aspas, né? Tudo errado? A gente escuta muito isso aí. Não, não é dessa forma. E é isso que nós vamos ver hoje ao decorrer aqui da nossa aula. Então, para começar, existe sim uma linguagem formal, que é o padrão. E existe uma linguagem informal e está tudo bem. Não significa que a linguagem informal está errada, de forma alguma, ok? Vamos lá. Praticando aqui apenas para começar essa questão do formal e informal, para você entender melhor como que funciona isso. Olha só, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? É um ambiente formal, você não tem uma intimidade ali com quem está te entrevistando, claro. Então, você deve usar o quê? Vamos ver isso aí. Pensa aí comigo um minutinho. Em uma festa com seus amigos, um ambiente totalmente descontraído, um ambiente que você está ali, né, se divertindo. Olha lá, e depois nós temos um artigo de opinião. Inclusive, o artigo de opinião, ele é o texto lá que é cobrado para a gente lá no Enem, né, um texto argumentativo, geralmente o artigo de opinião. E na expressão, você quer sair com a gente? Esse com a gente, será que isso é formal, informal? Vamos ver? Conseguiu pensar um pouquinho? Como você falaria na sua entrevista de emprego? Você usaria pra ou para? Enfim, você usaria se, será? Em vez de você? Vamos ver isso aqui. Olha lá. Entrevista de emprego, pessoal. Linguagem formal. Você está em um ambiente totalmente formal, né? Para você ali conseguir uma vaga em uma empresa, enfim. Então, você deve utilizar uma linguagem formal. Você não vai chegar numa empresa, né, para fazer uma entrevista e ser informal ali com seu entrevistador. Não, você precisa ter uma linguagem mais padrão ali naquele momento. Em uma festa com seus amigos, informal. Claro, você está descontraído, batendo papo, conversando, não há problema algum, né? Vocês gostam muito das gírias, chamar o colega lá de véi, não é assim? Véi. E aí, véi é um exemplo, né? Linguagem informal também, e não há problema nisso. Produção de artigo de opinião, pessoal, formal, né? Um texto, artigo de opinião, ele é um texto formal, ele exige as regras, as normas gramaticais. Então, no artigo de opinião, linguagem formal, linguagem culta, ok? Não devemos aí usar o português informal no nosso artigo de opinião. E na expressão, você quer sair com a gente? Pessoal, esse com a gente aqui, né, às vezes ele gera alguma confusão. Eu tenho os alunos que às vezes me perguntam, professora, é errado falar com a gente? Não, não é errado, é o que eu falei. Vamos, né, vamos desconstruir esse conceito aí de errado na língua, ok? Mas com a gente é uma linguagem informal, que substituiria dentro da formalidade. Conosco, ok? Conosco seria a linguagem aí mais formal. Mas com a gente está errado? Não, moçada, de forma alguma. Só se torna uma linguagem ali mais informal, que não está propriamente dentro dos conceitos lá gramaticais da gramática normativa, beleza? Ok, vamos continuar aqui. Olha só, vamos falar hoje dos tipos de variação linguística. Então, vamos ver aí os 4 tipos de variação linguística que pode aparecer para a gente.
tá? A regional e a geográfica é a primeira que eu quero falar para vocês. São as variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas. Pessoal, observem comigo. Olha só, variação regional. O que nós temos aqui? Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Olha a bergamota que eu falei para vocês aí lá no começo da nossa aula. Bergamota não passa de quê? Mexerica. Só que a bergamota, a mexerica no caso, né, falado aqui por nós mineiros, no sul é tratado como bergamota. Ela ganha esse nome lá. Tangerina em alguns lugares aqui do Brasil, em alguns estados. Minas mesmo, né? Tem gente que chama a mexerica de tangerina. Pra gente aqui em Minas eu vejo mais como mexerica, né? E a bergamota não passa de ser essa fruta no sul. Lembra que apareceu lá no começo? E aí, você gosta de bergamota? Então vamos dar sequência aqui. Também existe a diferença regional entre os países, né? Olha lá, o Brasil e Portugal, vários termos. Eu trouxe alguns, vamos ver eles aqui. Banheiro no Brasil, em Portugal, casa de banho. Cafezinho no Brasil, nosso famoso cafezinho, em Portugal, bica. Celular no Brasil, em Portugal, telemóvel. Ônibus no Brasil, em Portugal, autocarro. Pedestre no Brasil, em Portugal, peão. Diferente, né? São palavras aí, né, que têm o mesmo significado, porém são palavras bem diferentes no léxico delas aí, ok? Temos mais variações regionais. Olha lá, como que é aí na sua região? E o ai? O nosso ai é famoso. Oxente. Então, às vezes, né, lá no Nordeste, o hábito de falar oxente pode soar como o nosso uai aqui. A gente tem a mania, o hábito, né? Uai, a expressão uai, que às vezes aí dá a entender tantas coisas, um espanto, uma alegria, enfim, uma dúvida, uai, né? Olha lá, mais, guri, moleque e menino. Olha só, Minas, nós falamos o quê? Menino, desce daí, menino. Vem cá, menino. Não é mais menino que nós usamos? Moleque já é mais usado em outras regiões. E o guri também, o guri lá no sul, né? O menino, o moleque é chamado de guri, né? O moleque, às vezes lá no Rio, eles usam a expressão moleque. Vina e salsicha. Vina é salsicha. Porém, no sul, me dá um cachorro-quente com 2 vinas. 2 salsichas, bem diferente também. Minas, temos mania de falar blusa de frio. Na verdade, a gente nem fala blusa de frio. Como que o mineiro fala? Blusa de frio, né? Brincadeiras, jeito de falar, variedade linguística, dá essa permissividade aí pra gente brincar com as palavras, né? E o mineirês, o famoso mineirês, onde a gente acaba engolindo ali muitas letras nas palavras. E a bolacha e o biscoito. Alguns lugares do nosso país, bolacha, outros biscoito. Minas mais biscoito. Bolacha, São Paulo, eu sei que eles têm o hábito de falar bolacha. E essas são as variedades regionais. Além dessas, né, temos mais, eu trouxe alguns exemplos, a variedade regional ela se enquadra também, pessoal, no sotaque, né? Na fonética ali, no som, onde no sul, por exemplo, de Minas, eles puxam mais o R e às vezes vai sair porta em vez de porta. O mineiro, nós temos o hábito de puxar mais o R, né? Porta, a gente escuta esse R, né? O sul de Minas, eles trabalham mais o porta, por exemplo. Então, temos essa diferença não só nas palavras, mas também na questão sonora da linguagem. Histórica. São variações que ocorrem com o passar do tempo, de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso. Pessoal, olha só,
vossa mercê, vos mercê, você e cê. Como assim, professora, cê? Lembra da linguagem informal? E tá tudo bem. Antigamente falava-se vossa mercê. Imagina se toda vez que eu quisesse me referir, chamar alguém, vossa mercê, vamos reduzir, né? E foi ocorrendo essa modificação na língua através do vossa mercê, que se tornou vos mercê, que se tornou você. E hoje o C, informalmente, a gente fala muito, principalmente nós mineiros, como eu falei. Farmácia, olha como era grafada essa palavra, PH, farmácia com PH, professora? Sim, também já caiu em desuso e hoje temos farmácia. Carango, era carro. Você tá de carango? Olha lá que diferente. Hoje em dia, carro, mudança aí, tá? No tempo da história, da língua, né? Variação social, elas ocorrem de acordo com os hábitos e cultura dos grupos sociais. E o que são esses grupos? Vamos ver aqui. Elas podem aparecer de algumas formas, tá? A social, variação social, ela vai abranger aí um campo maior. Exemplo, por idade. Claro, gente, o adolescente, o jovem, vai ter uma linguagem diferente ali do idoso, por exemplo, né? Existem as gírias também, que são sempre atualizadas, estão sempre em uso. Então, o jovem, muitas vezes, ele chega para o outro e fala, e aí, qual é? Existe todas as gírias. Né? Uma pessoa mais de idade, muitas vezes, ela nem reconhece aquelas gírias ali, ela tem uma linguagem totalmente diferente do jovem. A variação social por gênero, mulheres e homens, pensa comigo. Como que as mulheres se cumprimentam muitas vezes? Amiga, não é mais ou menos assim? Existe ali todo um jeito de falar. E os rapazes, os homens em geral? E aí, e usa alguns termos ali que é do universo masculino às vezes, né? Então, temos essa variação social por gênero, ela é bem notada. Mulheres conversando e homens conversando, existem as diferenças. Grau de instrução e classe econômica também, pessoal. Às vezes a pessoa não teve ali aquela oportunidade de estudo, né? Por ter que trabalhar, enfim, morar numa zona rural, as coisas serem mais difíceis. E aí vai ter toda uma diferença, claro, de uma pessoa. Eu trouxe o exemplo, né? Um adulto aqui estudando educação de jovens e adultos, aprendendo talvez a ler ainda, e no caso aqui, uma figura que mostra para a gente a questão da advocacia, que vai ter uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais profissional e também mais formal. E jargão? O que é o jargão? É a linguagem profissional, é um modo específico de um grupo falar ligado à profissão. Você, olha só, exemplo de jargão. Acautelar, ato ou efeito de defender ou se prevenir. E na área da saúde, se o médico falar, vou te dar um febrífugo, a gente até assusta, né? Nossa, eu devo estar com alguma coisa que o médico falou que vai me dar um febrífugo. O que é um febrífugo, pessoal? Nada mais, um remédio que afaste a febre, ok? Temos as gírias, que são fenômenos aí da área informal, muito usada pelos jovens, vocês que adoram, né, as gírias que estão aí a todo tempo nesse universo de gírias. E algumas gírias, olha lá, picar a mula, ir embora, vazar, também ir embora. E olha ela aparecendo aqui, capar o gato, lembra lá no começo da aula? Capar o gato é dito também lá no sul e não basta, é simples, é falar, ir embora também, nada demais. E aí, véi, e aí, amigo, olha aqui, as gírias e o chipar, que tá muito na moda, vocês estão falando muito, né? Eu chipo esse casal, olha lá, eu desejo a união desse casal. Vocês estão falando muito o chipar aí, que eu escuto os meus alunos falando em sala. A situação a variedade situacional e estilística, que depende de quê? Do momento, é o que nós fizemos lá no início da aula, aquele exercício. É uma entrevista, eu vou usar um estilo de fala. É um momento de festa, eu vou usar outro estilo, depende da situação para eu escolher ali o meu estilo. E o preconceito linguístico, que nós devemos o quê? Respeitar, galera, o jeito de cada um falar. Muitas vezes ficamos uns consertando o outro, mas nós mesmos temos nossas dificuldades na língua. Não existe o melhor ou o pior, existem as falas adequadas nos momentos de comunicação, ok? Tenho aqui para vocês um exercício para vocês fazerem. Tentem fazer para depois olhar lá a nossa resposta.
e uma tarefinha também que eu estou deixando para vocês aí de casa. Na aula de hoje aprendemos as variações linguísticas presentes em nossa língua, níveis formais e informais da linguagem, sobre os jargões e gíria e o que é o preconceito linguístico, ok? Nossas referências estão aqui para vocês, da nossa aula. Eu agradeço muito a sua participação. No caso de dúvida, mande para o nosso Tira Dúvidas, ok? Até a próxima aula. Muito obrigada! A seguir, se liga nas linguagens.